Vamos para mais um projeto de sucesso aqui da 3TC e eu estou muito feliz que hoje está aqui comigo Diego Cavalcante, nosso diretor de negócio. E aí, Diego, como é que você tá, cara? Tô bem, cara. Tô bem. Feliz de participar desse projeto, conseguir construir isso junto. Eu tô vendo que você tá com a cara de cansado, eu sei que agora você é pai de família, muito amor e pouco sono, né, Diegão? Exatamente, cara. Conciliar as agendas aí com as demandas da paternidade, né? A Isa está com 7 meses, então legal. Demanda muito, você sabe bem como é, né? Sim, você também tem um filho pequeno, sim. Então faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, né? E eu tô muito feliz, cara, porque além de a gente trabalhar junto, nós construímos uma amizade através do trabalho, né, Diego? A gente... Mais de 10 anos já. 10 anos já, né? Mais de 10 anos. Eu acho que a primeira vez que a gente conversou foi numa palestra de eficiência energética. Sim, na Fiat, né? Na Fiat, exatamente. 2014 ou 2015, se eu não me engano. Pois é, então assim, você acompanhou o crescimento todo da 3TC, sim. Mas hoje eu queria saber da sua trajetória, Diegão. Conta pra gente como que foi sua formação, como que você chegou nessa área de organizar um evento de eficiência energética e como que você chegou na 3TC. Vamos lá. A história agora já tem mais um tempo, né? Mas eu diria que é uma coisa muito... um pouco aleatória. Como toda boa história, começa com a parte aleatória, né? Totalmente aleatórias. Eu comecei a trabalhar muito novo, né? Vim de uma família muito humilde. Estudei escola pública a vida inteira. E com 15 anos, eu falo que 15,8 era 15 anos e 8 meses, era o tempo mínimo que precisava para assinar carteira, né? Então eu comecei a trabalhar no estágio na Prefeitura de Belo Horizonte. Mas eu sempre fui uma pessoa, desde a infância, adolescência, uma pessoa muito inquieta, muito curioso. Eu sempre quis saber de tudo, ver tudo. Eu sempre tive o hábito de ler, que foi algo que eu aprendi com meu pai. Então eu sempre estava ali o tempo inteiro com aquela mente inquieta, sempre procurando estar perto de pessoas. Eu nunca fui uma criança que brincava sozinha, eu nunca fui de pegar um carrinho e brincar sozinho. Eu sempre precisava estar perto, eu tinha muito primo, tinha muita gente na nossa geração, era uma geração que brincava na rua, sim, né? Sim. E então eu comecei a trabalhar muito novo. Todos os meus testes vocacionais naquela época de final do ensino médio dava para alguma coisa relacionada a marketing, publicidade, propaganda. Engenharia nunca foi o meu foco principal. Mas por uma aleatoriedade da vida, eu fui fazer um curso na época, um curso profissionalizante na área de meio ambiente. Isso na prefeitura? No estágio da prefeitura ou foi em um eu estava fazendo estágio na época e surgiu a oportunidade, era um programa do governo, era o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, e eu fui fazer um curso lá. E aí eu lembro muito bem que a primeira aula do curso era sobre ciclo do hidrogênio. E assim, pô... Te marcou, né? Porque você lembra até hoje. Total. E eu lembro exatamente da figura que o professor usava para poder explicar aquilo ali. E aquele negócio começou, aí eu sempre gostei muito das matérias de física, de química, gostava muito de geografia, gostava muito de coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, naquele curso eu comecei a considerar a possibilidade de estudar gestão ambiental. E tem Você tinha fato, quantos anos, mais ou menos? Cara, 18 anos. Sim. E aí aconteceu um fato bastante curioso. Eu comecei a pesquisar sobre o curso de gestão ambiental, porque eu queria estudar alguma coisa relacionada ao meio ambiente, no curso superior. E lá eu conheci uma pessoa, que depois eu tive até a oportunidade de vê-la algumas outras vezes, também aleatoriamente. Sim. E essa pessoa chama Rosana Franco. Legal. Ela, durante muito tempo, ela foi coordenadora dos cursos de engenharia da Faculdade Pitágoras. Sim. E ela marcou minha vida com uma frase. Eu fui contar para ela que eu estava pensando em fazer gestão ambiental e ela falou comigo assim: Diego, com todo respeito às outras profissões, mas o mundo é dos engenheiros. E aquilo ficou martelando na minha cabeça dias. Foi só isso que ela falou. Ela falou: cara, não faz gestão ambiental, faz engenharia ambiental. Ela falou: o mundo é dos engenheiros. E aquilo ali me marcou profundamente. Eu falei: pô, mas eu não gosto de matemática. Ela: cara, matemática é só uma parte. Você vai estudar outras coisas e tal. Cara, uma semana depois eu tomei a decisão que eu ia estudar engenharia ambiental. Aí fui me virando, como sempre, né?
fui estudando, aí consegui uma bolsa e tal. Nessa época eu também eu era estagiário da prefeitura, fui contratado, meu primeiro cargo, né, na carteira assinada, operador de equipamentos reprográficos, vulgo xeroqueiro. Eu era xeroqueiro da escola municipal. Nome bonito pra falar isso, né? E Mas, pô, trabalhei legal. lá e assim, minha carga de trabalho, eu tinha uma carga horária normal de uma jornada CLT, mas eu consegui otimizar muito Você o meu me falou trabalho. cidade, Belo Horizonte. Belo isso, né? Horizonte. Sim. E aí eu consegui otimizar, fazer o meu trabalho todo muito rápido. E me sobrava tempo. Falei, pô, na época eu tava bombando de concurso. Falei, vou estudar. Eu não tinha ainda me matriculado na faculdade. Eu tava ainda esperando um tempo, porque eu precisava de uma bolsa. Na época a grana era curta. Sim. Né? Eu sim, lembro que a primeira parcela do meu curso era R$ 997 por mês. Isso em 2015. Não, 2012. Uhum. Então, zero condições de eu pagar isso. Na época o salário mínimo era 538 que eu recebia, acho. Então, eu precisei dar um tempo nisso. E, pô, como eu tinha tempo de sobra, eu falei, eu vou estudar para fazer concurso. E resolvi fazer um concurso. Falei, eu vou estudar. Eu comprei uma apostila lá na banca, lá no centro. Aquela Sim. apostila grande do Mega, amarela. Aham. E resolvi estudar para o concurso da Guarda Municipal. E aí comecei a estudar português, matemática, história de Belo Horizonte, aquela coisa toda, no meu tempo livre. E aí surgiu uma oportunidade, eu fiz um concurso que não era o da Guarda Municipal. E assim, era um concurso com poucas vagas, eu fiquei bem posicionado, mas não imaginava jamais que eu iria ser chamado. E na primeira leva eles me chamaram. E por curiosidade, era uma vaga na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Caramba, que legal. E nessa época eu já tinha começado a estudar. Eu tinha conseguido uma transição rápida, que foi muito pouco tempo. E aí foi minha primeira experiência com vendas. Eu fui trabalhar Eu saí da escola e fui para uma empresa que chamava Editora Del Rey, que era uma das maiores referências em livraria jurídica do Brasil. Era daqui de BH. Sim. E eu fiquei, acho que uns 4 meses lá só. Mas eu trabalhava Cara, tava começando com e-commerce. Ali eu comecei a ter contato com venda, com cliente, aquela coisa toda. Me dei super bem. Mas eu tinha um foco muito grande, que era estudar engenharia ambiental e ir trabalhar na área. O meu sonho era, eu falei, cara, eu preciso trabalhar na área. Aí eu faço uma mudança de quase 1/3 do salário que eu ganhava na época, que eu já estava ganhando relativamente bem. Eu fui lá para a cidade administrativa, fui trabalhar no governo do estado, porque era a maneira que eu entendia que é uma coisa que meu pai sempre falou comigo, que eu levo muito a sério até hoje, que é, cara, você pode ter nada, mas se você tiver conhecimento, ninguém te tira e você vai te permitir ter acesso a várias coisas. Legal. Então eu sempre estudei muito, sempre foi uma coisa muito... uma característica minha. Eu estudo muito, todo dia, o tempo inteiro eu estou estudando, consumindo conteúdo, enfim. Aí fui pro governo do estado, cara, conheci pessoas fantásticas lá, tive um desenvolvimento profissional muito legal. E, se eu não me engano, fiquei lá por... acho que uns 3 anos, 2 anos e pouco, até um dia que eu acordei e falei assim, cara, isso aqui não é pra mim, não. Serviço público, eu sou extremamente agitado, tudo muito devagar, as coisas, né, muitos profissionais sérios, né, a coisa funcionava, mas o ritmo não tava... Você queria algo diferente, algo a mais. Eu tinha um conflito de ritmo, sabe, de trabalho, aquela coisa, e eu tava no meu auge de energia, de gana, sabe? E aí eu tomei a decisão, falei, cara, eu vou largar meu cargo no concurso público, eu vou largar isso. Isso aqui eu não vou levar pra minha vida, não. Aí na época eu comecei a fazer uns processos seletivos. Eu sempre tive um sonho de trabalhar em uma multinacional. Sim. E aí eu fiz processo seletivo de estágio, na época Vale, Magnesita e Fiat. E aí eu consegui, né, fui através de várias etapas do processo seletivo, eu fui contratado na Fiat para fazer estágio. Aí eu saí do meu concurso de novo, para ganhar bem menos, para ir para a Fiat para fazer estágio. E aí aquilo ali para mim foi Você considera como se fosse a sua primeira vitória grande vitória da sua carreira ali? Então. Sim, porque aquilo ali foi... A Fiat foi uma escola profissional muito grande para mim, sem dúvida nenhuma. Então, cara, quando você entra dentro de uma fábrica, numa indústria automobilística, você fala, cara, isso aqui não existe em lugar nenhum. E os profissionais todos trabalhando com uma alta performance muito grande, um nível de exigência muito grande. Eu falei, cara, eu quero estar no meio dessa turma aqui, é aqui que eu tenho que... Mas na Fiat você entrou com estágio em qual área?
Entrei no estágio num departamento que à época chamava Engenharia Ambiental. Uhum. E aí eu cheguei estagiário, cheio de vontade, cheio de energia. E aí eu estava estudando ainda engenharia, mas eu comecei já a aprofundar. Eu tinha vários profissionais. Na minha época era muito difícil você pensar que você ia entrar numa empresa e que ter outros engenheiros ambientais com você. E lá tinha um monte. Sim, legal. E aí eu comecei a aprender, e aí lá é uma grande escola, como eu falei, mas o tempo inteiro a cobrança pela performance e pela busca do aprendizado, Sim, né? sim. E aí lá eu comecei a atuar com a parte de licenciamento e regularização ambiental. Depois eu comecei a migrar para a parte de sistema de gestão ambiental, aí eu fiz uma formação de auditor líder de ISO 14001. Trabalhei muito tempo nesse período com esse tipo de projetos de melhorias ambientais, projetos de redução de consumo de água, redução de geração de resíduo, projetos variados. E aí depois eu comecei a mudar um pouco as minhas atividades internamente para ir para a área de energia, que era uma área que a Fiat sempre investiu muito e sempre olhou com muito cuidado, porque energia é custo. Sim. E emite carbono. Então isso sempre foi uma diretriz muito forte da empresa. Uhum. E ali, para mim, foi um universo, uma descoberta ainda mais maravilhosa, que foi onde eu via que dava para fazer projeto, executar projeto, gerar resultado para o meio ambiente e gerar resultado para a organização. Porque no fim do dia a gente vive num mundo capitalista e se não tiver dinheiro envolvido, as coisas não andam. Sim. E aí foi uma rampa muito grande de crescimento. Eu comecei a desenvolver, auditor líder da ISO 50001, implementei o sistema de gestão e as certificações da própria Fiat, na época que era FCA, né, em várias unidades na América Latina. Trabalhei com uma metodologia que chama WCM, que é o World Class Manufacturing, que é uma metodologia fantástica, voltada, né, para otimização de processos, redução de custos. E essa minha jornada profissional, ela foi acontecendo abraçando as oportunidades. Eu sempre falei que, cara, para quem veio de onde eu vim, às vezes o cavalo demora muito a passar, e quando ele passar, velho, eu penduro no pescoço dele e eu não largo mais não. Aí por tudo que você está construindo, né, e como eu te conheço há muitos anos também, a gente vê que você tem essa inquietação, né, você quer construir algo, você Sim. trabalha quando você vê propósito naquilo, né, Sim. Por mais que você falou do mundo capitalista, o que te motivou não foi isso, né? O que te motivou foi trabalhar com inovação, com sustentabilidade e com resultado real. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim muito forte, que era de poder usar da minha inteligência e do meu trabalho, ou seja, da energia que eu estou gastando ali, para que seja algo que possa melhorar um pouquinho o mundo. Eu não quero resolver o problema do mundo, eu não quero resolver um problema do mundo, mas se eu entendo que profissionalmente, se eu conseguir contribuir para melhorar alguma solução, coisa, né? Sabe? Para fazer parte da solução, né? Quando você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Então, eu comecei eu sempre tive esse propósito de maneira muito clara para mim. Eu precisava ter algo que fosse um propósito, né? De um porquê de fazer alguma coisa. Então, essa área de energia sempre foi uma área que aí começou a me encantar, e eu fui aprofundar. Eu tive vários professores que me pegaram literalmente pelo braço e me ensinaram muita coisa, qual vou ser eternamente grato por eles. Tive profissionais fantásticos que participaram e contribuíram muito para o meu desenvolvimento profissional. E, voltando à inquietação, chegou um determinado momento que aquilo ali, para mim, começou a incomodar, porque já não estava fazendo mais sentido. Sim. E foi nesse momento que eu te conheci, eu acho que foi nesse momento de inquietação, nessa transição. Próximo dessa transição, foi. Porque eu lembro que esse primeiro workshop que você fez, né, de eficiência energética, cara, a 3TC estava no início. Sim. A gente começando um projeto, começando com esse propósito ardente também, né, com essa coragem de inovar e de transformar mesmo, né, os ambientes com propósito, com significado e fazer parte da solução. Sim. E você achou a gente pela internet, você pesquisou a 3TC e deu uma oportunidade da 3TC fazer parte de grandes empresas, de grandes grupos nesse workshop de eficiência, né? Eu queria que você falasse mais sobre a sua ideia com esse workshop, o que você levou para a vida depois disso. Meu trabalho à época, Ricardo, era auxiliar
tecnicamente e gerar todas as condições possíveis para que as plantas pudessem alcançar os objetivos de redução de consumo de energia. E como que era a maneira que a gente identificava? Quando você entra numa hoje, né, Stellantis, é tudo muito grande, tudo muito complexo, né? Então, a maneira que eu identificava ali, que eu poderia, como é que eu vou dizer, talvez amplificar, ter um ganho de escala nessas coisas, era separando um horário onde eu tinha os meus especialistas internos, cada um numa área de eficiência energética, os responsáveis das áreas de operação, e eu trazendo fornecedores, empresas que estavam no mercado entregando soluções. E eram grandes empresas. A gente tinha Siemens, Atlas Copco, Schneider, Rockwell, as grandes empresas de soluções para a indústria, né? Uhum. Mas a gente também gostava de pensar um pouquinho fora da caixa. A gente não queria trabalhar só com as que estavam ali sempre. Poxa, então vamos começar a ver o que tem de novo, né, no mercado, o que tem de inovação, às vezes tem alguma coisa diferente, né, e aí a gente achou a 3TC nisso. Então esse workshop era uma maneira de concentrar todo mundo num único lugar, no mesmo horário, para que a gente tivesse uma interação entre as áreas, os stakeholders envolvidos nesse processo, e que as empresas pudessem ter a oportunidade de apresentar para vários profissionais tomadores de decisão e várias unidades de negócio diferentes. E foi sucesso, a gente fez vários. Sim. Não foi só um, eu lembro que a gente fez um em Betim, fizemos um na Jeep, fizemos também, acho que em Campo Largo, na época. E a gente colheu bons frutos desse workshop, porque depois do workshop a gente tinha um momento que a gente sentava com o time e tinha que sair uma lista de projetos. Sim. Tinha que sair alguma coisa dali, um plano de ação, né? Não dá pra ficar gastando tempo tomando café, conversando fiado. Então a gente... Não que não seja bom, né? Não, que não seja bom, né? Mas a gente tava ali para trabalhar, né? Exatamente. Então, nós conseguimos, né, colher bons frutos, bons resultados desse projeto. Depois eu me envolvi num projeto super legal, que foi o projeto de neutralização de carbono, que também foi super inovador, porque ninguém da indústria automobilística à época tinha feito nada relacionado a isso. Eu desenvolvi esse projeto, né? Óbvio que ninguém faz nada sozinho, né? Mas eu era uma das pessoas diretamente envolvidas nesses projetos. Mas a minha inquietude começou a bater a porta de novo. Eu tinha, na minha trajetória, no meu planejamento, tá, de carreira, eu queria trabalhar numa multinacional e eu queria depois empreender. E aí aquilo ali pra mim foi... Falei, cara, eu vou casar daqui a pouco. Se tem um momento que eu posso me jogar e arriscar, é agora, né? Sim. Num primeiro momento eu tentei, né, uma sociedade, uma consultoria ambiental que durou pouquíssimo tempo, o negócio estava indo super bem, já, né, um negócio que já existia, eu entrei, né, depois. Mas a parte de meio ambiente por si só já não era uma parte que já me trazia brilhos nos olhos mais. Sim. E já era algo que para mim já tinha ficado um pouco menos desafiador. Era uma coisa que eu dominava, né, de certa forma. E aí eu me encontro, cara, com dois malucos, que são dois caras, dois ninjas, assim, profissionais totalmente fora da curva, que são o Saulo e o Matheus, que estavam desenvolvendo um projeto de um sistema de monitoramento e gestão de energia remoto. Tecnologia IoT, naquela época estava bombando, isso foi em 2017, aí estava bombando startup, aquela coisa toda. Eu falei, cara, isso aí me agrada, isso aí é um negócio legal. E aí eu fui de cabeça nesse negócio, e a gente começou a desenvolver tecnologia, desenvolver negócio, começou a fazer negócio, começamos a vender, e bem naquela coisa startupeiro mesmo, participa de 250 eventos por mês, palestra, pitch de 2 minutos, 1 minuto, então, 15 minutos. Então você teve essa experiência, né, de empreender. Saiu de uma empresa com uma estrutura gigantesca para você bater o escanteio, correr, cabecear e tudo, ainda né, apitar o jogo. E aí foi uma experiência também muito legal, onde eu consegui, eu tive, né, não só a parte de conciliar a minha capacidade técnica, mas para alinhar ela à questão da tecnologia. Eu tive a oportunidade de aprender muito sobre tecnologia,
sistema de sensoriamento, IoT, sistema de transferência de dados via remoto, assim, eu realmente mergulhei nisso. A startup era a New Watch, ganhamos prêmio de inovação da Siemens, ganhamos prêmio de melhor startup de Belo Horizonte pela Anshan. A gente começou a ganhar destaque. E até o momento que a gente foi abordado por um fundo de investimento voltado para a parte de... Parte de eficiência energética, iluminação. É uma empresa, né? é um fundo voltado, na verdade, para a parte de projetos de impacto, né? Sim, que eles sim. chamam. E aí, curiosamente, a gente conversava com o fundo toda semana, Ricardo. Uhum. Toda hora vinha alguém, ligava, queria saber, aí manda deck, não sei o quê. E a gente, lógico, todo mundo quer receber investimento, né? Precisava de desenvolver, a gente nunca teve patrocínio. Sim. Você sabe bem como que é isso. Exatamente. Então, esse fundo foi uma reunião totalmente aleatória. Eu tava numa agenda em São Paulo, a vida era muito engraçada, porque a gente não tinha grana para absolutamente nada. E aí eu ia para São Paulo de ônibus, chegava na rodoviária, eu saía na estica da rodoviária. E eu ia visitar o cliente, o cara achava que eu tinha acabado de parar uma BMW na porta da empresa dele. E ele não sabia que eu tinha viajado a noite inteira de ônibus, que eu ia dormir num hostel de R$35 a diária, com quarto compartilhado, e que eu tinha que rodar São Paulo inteira no dia seguinte de metrô e ônibus e trem para fazer as minhas agendas, para depois, no mesmo dia, eu voltar de ônibus depois, né, para Belo Horizonte. E aí, cara, foi engraçado, porque surgiu uma agenda, eu já tava lá em São Paulo, o Matheus, né, que era meu sócio, me ligou, falou, cara, tem um cara querendo falar com a gente e tal. Falei, onde que ele tá? Falei, tá em tal lugar. Falei, acho que dá pra eu almoçar com ele. Eu cheguei lá pra almoçar com o cara, foi muito engraçado, porque, cara, sem grana nenhuma, o cara me levou pra almoçar num restaurante. E a única coisa que eu pensava, né, era o seguinte, nossa, falei, cara, se eu pagar esse almoço aqui, eu não pago a janta. E eu nem o café da manhã no dia seguinte eu tomo. Entendi. Mas foi muito legal, porque foi uma conversa de 40 minutos e não teve, como a gente fala aqui, né, não teve lero-lero, não. Foi o seguinte, ó, é isso, eu já estudei todos os seus concorrentes, eu conversei com todos os concorrentes, eu tenho uma empresa assim, assado, eu quero colocar o seu negócio dentro de uma unidade de negócio, se for viabilizar a nossa regra do jogo é essa, faz sentido para vocês? Simples assim. E foi aí que você mudou para São Paulo e começou a trabalhar, né? Recebeu esse investimento e começou a trabalhar nesse grupo, né? Exato. Foi o Grupo Luminar Energia, né? A nossa startup passou a ser uma unidade de negócio do grupo. E aí eu fui, que é uma das maiores empresas de eficiência energética, né, do Brasil. E eu mudei para São Paulo no meio da pandemia, 2020. Uhum. Eu lembro que na primeira semana que eu cheguei em São Paulo para trabalhar, eu estava dentro do Uber, indo para a empresa, saindo do aeroporto, indo para a empresa, numa segunda de manhã, foi quando tocou na rádio que tinha tido o primeiro caso de Covid em São Paulo. E aí eu chego em São Paulo com um planejamento de, cara, vou ficar aqui 1 mês e meio, vou trazer minha esposa, a gente vai se mudar e tal. E aí esse planejamento se mudou completamente, né, devido à questão do Covid. Eu tive uma situação que eu estava meio que morando num hotel lá em São Paulo, descobriram um dia, tomando café da manhã, que no dia seguinte o hotel ia fechar, que não... Cara, o problema é seu, você tem reserva, tchau. Você arruma um canto. Sim. E, cara, e aí também foi uma jornada profissional muito legal, muito enriquecedora, né? Uma empresa grande, um desafio, né, muito grande, profissionais muito competentes que trabalhavam ali comigo. E aí... Pelo que você está me contando, a sua narrativa, né? Não narrativa, a sua história de vida, né, Diego? É sempre uma construção, é sempre buscando um novo desafio. Sim. Então, né, quando a gente olha para sua história, a gente vê, cara, um cara inquieto, com a infância humilde, que conquistou o seu espaço através de um concurso, ficou inquieto, teve uma mentora que falou que o mundo é dos engenheiros. Exatamente. E foi isso que te transformou. Foi isso aí que me virou tudo. Eu acho que canalizou sua energia para esse lado, né, da engenharia, do meio ambiente, e você conquistou o seu primeiro sonho, que foi trabalhar numa multinacional. Sim. Se não bastasse isso, você conquistou o seu segundo sonho, que era empreender. Exatamente. E conquistou o terceiro sonho, que muita gente, quando empreende, pensa que é, cara, vou vender minha empresa. Mais ou menos por aí. Aí você chega nesse terceiro ponto. Mas algo ainda estava inquieto no seu coração, alguma coisa relacionada ao seu propósito, alguma coisa relacionada a
fazer diferente, né? A ser parte de uma solução de algo ainda maior, resolver um desafio ainda maior. Então agora Sem eu queria dúvida. que você falasse assim, pô, nessa escala, como que foi a sua terceira conquista até você chegar na 3TC e o seu papel como diretor de negócio aqui, o que você conseguiu realizar nesse tempo que você está na 3TC? Cara, quando eu fui empreender, eu descobri uma coisa que para mim ficou muito claro. Na verdade, eu descobri uma coisa que para mim ficou muito claro. Eu amo gente. E eu descobri, cara, que vender é muito bom. Sim. E aí eu acho que isso é quase Existe que um aquela vício. frase, se você não entende pessoas, você não entende negócio, né? Cara, e aí eu comecei a vender, e eu comecei a ver que aquilo ali funcionava. E eu comecei a ver que eu não era só um vendedor. Eu era uma pessoa que estava, na verdade, entregando uma solução. Eu estava construindo alguma coisa junto com o meu cliente, com o meu parceiro. E isso aí começou a me encantar ainda mais. Uhum. Então, eu, na verdade, cara, quando as pessoas me perguntam, a primeira resposta é sempre, o que você faz? Eu sou vendedor. Independente do cargo que eu ocupo, eu sou vendedor. Legal isso. Mas eu não vendo qualquer coisa. Eu preciso vender algo que resolva o problema de alguém. E porque aí, pra mim, vira algo natural. É prazeroso, né? Então, quando eu passo por esse momento dessa mudança, né, de carreira e vou para a área de negócio, eu comecei a me apaixonar pela parte de negócio, eu comecei a estudar, eu comecei a estudar técnica de venda, eu comecei a ler todos os livros que todo mundo falava, eu comecei a consumir o conteúdo de todos os gurus e os não gurus, eu comecei a enfiar de cabeça nisso, eu fui estudar marketing, eu fui estudar um monte de coisa. E o tempo inteiro ali conectando coisas, vendo, né, ouvindo pessoas falar, e comecei a aplicar, e muita coisa começou a funcionar, e eu comecei a... Quando as coisas vão funcionando para mim, eu fico mais empolgado ainda. Então, eu acho que para mim teve o fato de eu ter empreendido e ter migrado, né? Eu nunca vou largar, de certa forma, a parte técnica, porque é uma bagagem que eu carrego comigo, Sim. né? Eu continuo sendo especialista em eficiência energética e eficiência térmica. Mas a parte do negócio é algo... Então, eu vou te fazer uma pergunta, Diego. O mundo é dos engenheiros ou dos vendedores? Pô, cara, eu acho que o mundo é dos engenheiros vendedores. Que é difícil, né? Achar engenheiro vendedor é mais raro, né? O perfil um pouco complexo de conciliar, né? Mas eu tomei uma paixão muito grande. Eu falo que a engenharia foi por razão e vendas é por paixão total. E, cara, pode ser que eu mude o que eu vou dizer agora. Eu não tenho compromisso com erro. Aprendi com você essa frase. Legal. Mas eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa pro resto da minha vida que não seja vender. Alguma coisa eu vou estar vendendo, cara. E como é que foi a 3TC na sua vida? Cara, 3TC foi o seguinte, a gente se conheceu, eu olhava pra esse negócio e falava assim, cara, esse negócio é muito bom, o produto é bom, o cara é trabalhador, o cara tá correndo, tá buscando, vai ralar, porque lá no início, quando eu conheci, eu sabia do tamanho do desafio que a 3TC tinha, porque... quebrar paradigma, né, na engenharia, inovar na construção, isso é muito difícil, né? É um método construtivo, todas as nuances que envolvem. Existem umas barreiras de entradas, né? Então eu já sabia, já previa isso. Mas era muito legal porque eu sempre acompanhei a 3TC, né? Às vezes mais de perto, às vezes mais de longe. E eu via aquilo ali tomando corpo, né? E sempre te admirei muito como profissional, como empreendedor, como pessoa, você sabe disso. Mas eu acho que aquele encontro aleatório que nós tivemos no evento lá em Uberlândia Sim. Foi uma grata surpresa. Porque dali que começou algumas coisas, né? Eu lembro que você me falou, pô, Diego, eu tô com uma situação assim assado, o que você acha, cara? Me dá sua opinião. E tem um negócio que eu falo, né? Eu adoro dar palpite, ainda mais quando não é eu que tenho que fazer depois o palpite né? Sim. Então... Cara, e aí eu comecei a entender que, cara, essa empresa cresceu, o negócio tá interessante e tal. E aí quando você, né, e você fez aquela... Sim.
vou dizer promessa, né? Mas você falou comigo em 2014 que um dia você ia ter condições de trazer um profissional, né? Que você queria muito ter um Diego dentro da sua empresa. Exato. E aí, acho que as coisas foram, né? O universo, né? Deus vai fazendo as coisas do jeito dele ali, nos momentos dele. E acabou que a gente, né? Conseguiu te trazer. Conseguiu trazer. A gente chegou num momento... Acho que eu cheguei num momento na 3TC muito bom, né? Uma empresa com uma capacidade de crescimento muito grande, um negócio muito bom, produto muito bom, serviço muito bom. E para nós que somos da área de negócio, qualquer profissional de negócio que estiver ouvindo a gente falar aqui, cara, quando o produto é bom, o serviço é bom, a entrega é boa, aí vender não vou falar que a gente não tem que trabalhar, né? Mas torna mais fácil o processo, né? Ele ajuda bastante o processo, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho, às vezes eu falo com o cliente, cara, eu tenho 2 anos de 3CC, vou fazer 2 anos agora em maio, eu nunca tive um pedido atrasado. E isso é um motivo de muito orgulho. Sim. Né? Nunca tive uma obra que começou atrasada, nunca tive uma obra que terminou fora do prazo. Então isso traz um conforto para mim, para o time que eu lidero, uma segurança muito grande que a gente está vendendo algo que a gente vai entregar. Sim. Né? A gente trabalha com uma transparência muito grande. Se o cliente quiser alguma coisa, não é porque eu quero vender que eu vou falar que eu preciso vender, que eu vou falar com ele que eu vou fazer, porque eu não vou fazer. Então essa cultura da empresa, essa coisa, né, toda que está sendo construída, tem muito a ver comigo. Sim. Cumprir com os compromissos, né, que são assumidos. Entregar algo que de fato vai resolver o problema. Nós não estamos vendendo uma solução paliativa, a gente está resolvendo um problema que de fato existe, né, que a gente consegue resolver, a gente sabe que consegue resolver. Então, eu chego num momento, eu acho que encontrei um ambiente, um cenário muito bom para o meu momento profissional. Acaba sendo uma situação que propicia o meu retorno, né, para Belo Horizonte. E você traz de novo um slogan, né? Você traz de novo para a 3TC parte da nossa missão, que é ser inimigo número 1 do calor. Eu acho que esse desafio também é um desafio que te motiva muito, né? Muito, muito. Muito porque é o seguinte, Ricardo, se a gente for parar para pensar, cara, o problema climático ele é real. A gente não tá falando de achismo, eu não acho que tá fazendo calor, não. Tem dados que comprovam isso, tem pesquisas que comprovam isso. Sente na pele e no bolso, né? Eventos extremos climáticos têm aumentado de maneira significativamente a frequência e o tempo de duração deles. E alguém precisa fazer alguma coisa. Eu sou da época que eu assisti o documentário do Al Gore. Sim. Na época do colégio ainda, há muito tempo atrás. Esse é o do filtro solar. Do Al Gore é Uma Verdade Inconveniente. Sim, sim. O filtro solar é do Pedro Bial. Do Pedro Bial. Desculpa. Cara, o Al Gore na época foi apedrejado. De um lado tinha gente amando ele, do outro lado tinha gente querendo matá-lo, né? Porque ele trouxe o problema climático. Sim. Né? Trouxe à tona. E aí eu não vou entrar no mérito se o que ele estava falando era certo ou era errado, se a linha que ele construiu, tá? Mas hoje a gente tem mais do que dados, pesquisas que comprovam que o problema climático ele está se agravando cada vez mais. E que aí, na minha opinião, e aí é opinião mesmo, tá? Não é baseado em dados, não. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir reverter o impacto das mudanças climáticas. Eu acho que a linha agora é muito mais em mitigar os impactos e a gente conseguir literalmente sobreviver, porque muita gente morre hoje. O calor a gente entende a seriedade e a gravidade dele, porque o calor a gente não é só uma percepção. Ele realmente mata, cara. Exato. A gente tem a morte na produção, né, cara? Tanto de sementes quanto de suinocultura, avicultura. E os seres humanos também sofrem com esses impactos do calor. A gente vê ondas de calor matando, a gente vê ondas de calor impactando vidas e negócios. Sim. E qual que é a solução? E aí eu acho que a linha já não é mais... Cara, eu acho que tem que ter gente trabalhando para poder reverter, tem que ter ações para que seja revertida a questão da mudança climática, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que são coisas mais de médio e longo prazo e as ações de curto prazo têm que ser ações que vão mitigar esses impactos. E aí é a linha que a gente trabalha hoje, né? De conseguir trazer, oferecer, entregar
para as pessoas, para as empresas, para os negócios, uma solução contra o calor. E o mais legal, Ricardo, que eu quero comentar, é que eu tive, ao longo dessa última semana, conversando com bastante gente, e tem um detalhe muito importante que às vezes a gente passa despercebido. A tecnologia da 3TC e a solução da 3TC, ela tem uma versatilidade na aplicação, mas ela tem um ponto fundamental, que é a acessibilidade financeira. Sim. É um produto democrático. Porque se a dona Maria quiser comprar o produto para colocar lá na área de serviço da casa dela, ela consegue, ela tem acesso. Nós não estamos falando de uma solução que só o aeroporto de Manaus vai ter capacidade de investir para colocar. Nós estamos falando algo tangível. E que a pessoa pode aplicar, né? E que a pessoa mesmo pode aplicar, né? Então, acho que isso aí é um ponto fundamental. E aí, quando eu volto toda a minha trajetória, quando eu falava que, cara, eu quero fazer parte, eu quero construir algo que entregue para as pessoas, né, que mude um pouquinho, que melhore a vida das pessoas, que transforme o mundo, de certa forma, é isso que a gente faz. A gente não vai conseguir ficar livre do calor, porque o calor ele vai estar aí, mas a gente vai conseguir sobreviver ao impacto dessas mudanças climáticas através dessa tecnologia, entendeu? Então, acho que isso casa muito comigo. Que legal. Né? Então, eu sou muito feliz, sem dúvida nenhuma. É desafiador, é cansativo, todo trabalho é assim, não adianta, né? Mas eu amo o que eu faço, eu amo vender, eu amo estar no meio de pessoas, amo estar no meio de pessoas boas. E quando a gente faz um negócio que de fato consegue transformar a vida, né, transformar o mundo um pouquinho, aí eu acho que para mim é um benefício adicional, né, que aí dá para divertir bastante. Que bom, que bom. E agora a gente já está caminhando pro final do podcast, então eu vou te fazer 3 perguntas. Tá. Beleza? 3TC, 3 perguntas, beleza? Beleza. Então, primeira pergunta, depois de contar pra gente toda essa trajetória e todos esses marcos de sucesso, o que mais que o Diego quer? Nossa, Ricardo. Essa aí você me apertou, hein? Eu quero muita coisa, cara. Eu quero muita coisa. Mas hoje eu quero... Eu penso mais em não só construir, mas em deixar legado. Construir algo sólido. O nosso papel como liderança é um papel que ele consegue transformar a vida das pessoas também. Então eu quero deixar legados. Eu quero que as pessoas olhem para aquilo que eu construí e falem assim, poxa, cara, foi o Diego que construiu isso aqui. Eu acho que essa parte do legado é muito, muito importante, né? A gente ter orgulho Sim. do que a gente faz, como a gente faz e do que a gente constrói. Exatamente. Isso para mim é um legado. Isso para mim é o que traz relevância ao nosso dia a dia. Segunda pergunta, então, já que a gente está caminhando para o final agora. Então, a gente conheceu um pouco do Diego profissional. Uhum. Agora, eu queria conhecer e você falar... Eu sei que é difícil resumir em uma frase, mas qual que foi o maior ensinamento que a Isis trouxe para a sua vida? Viver um dia de cada vez. Esse aí eu respondo de bate-pronto, sem pestanejar. Que bom. Viver um dia de cada vez. Que bom. É um passinho atrás do outro. E última pergunta para a gente fechar. Você é especialista em eficiência energética, agora é especialista em eficiência térmica. Térmica. Como você vê o papel do isolamento térmico em projetos de climatização? Cara, fundamental. Fundamental porque vem de uma lógica básica de preparação de ambiente. Tá? Eu acho que não é uma questão cultural ainda, né, no Brasil. Agora a gente está começando a sofrer mais dos impactos climáticos. Acho que em um curto espaço de tempo acaba que essa transformação ela vai ocorrer. Mas falando brevemente, tá? Eficiência energética, no fim do dia, é redução de conta de energia. E a redução de conta de energia, o quanto que você paga na sua conta de energia, é uma equação muito simples. Potência multiplicado pelas horas de funcionamento, multiplicado pela tarifa. São 3 variáveis que você precisa trabalhar. E quando você prepara um ambiente para receber um projeto de climatização, para atender, seja um requisito legal, seja para atender uma exigência com relação à questão de eficiência energética, você só vai conseguir trabalhar na potência instalada se você consegue reduzir a carga térmica.
Legal. Então, isolar termicamente o ambiente é fundamental para que você tenha um sistema de climatização eficiente que vai permitir uma carga instalada muito menor e vai permitir que a performance do equipamento seja muito melhor. E eu vou usar uma frase que eu tenho utilizado bastante, que é mais fácil você evitar que o ladrão entre na sua casa do que tirar ele de lá de dentro. Então, quando a gente coloca o isolamento térmico, a gente evita que o calor entre, ou seja, o pouquinho que passar ali fica mais fácil de tirar ele de lá de dentro. Legal. Eu te agradeço pelo seu tempo, Eu que por esse agradeço. podcast. Eu acho que conhecer mais da sua história e entender como que a sua vida profissional casa com os valores da 3TC é muito gratificante. Então fica aqui meu agradecimento ao Diego profissional, ao Diego pai de família e ao Diego meu amigo. Valeu!